Salve moçada, 5 minutos sobre um assunto literário. Hoje vai falar da Semana de Arte Moderna, velho. É nóis, chega aí! Salve moçada, 5 minutos sobre um assunto literário. Hoje, velho, vai falar de um dos momentos mais importantes da cultura brasileira. Não vou nem dizer da literatura brasileira, da cultura brasileira, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. É impossível, velho, você ter feito o ensino médio, vestibular, Enem, e você nunca ter cruzado com algumas, não vou dizer uma, mas algumas questões sobre esse tema, né? Então aqui já vamos dizer o seguinte, galera, quem está acompanhando aí o canal, esses vídeos, né, fazem uma sequência de pequenos resumos sobre conteúdos literários e a partir de um determinado momento, não sei se quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai estar publicando outros mais extensos, mas a ideia é fazermos vídeos sobre obras literárias e conteúdos literários com um pouquinho mais de aprofundamento, tá certo? O começo era fazer um apanhado geral, mas agora a gente já pode mandar vídeos um pouquinho mais, vamos dizer assim, substanciais, tá? Então vamos lá. Mas tá, Semana de Arte Moderna. Puta evento, puta momento da literatura e da cultura brasileira. Você tem que entender que quando a Semana de Arte Moderna se desenvolve, né, você tem uma década antes que nós podemos chamar de antecedentes da semana, que são fundamentais, que são fulcrais, né? Nevrálgicos, né? Que são muito importantes, muito foda pra você entender a parada. Então, 10 anos antes, por exemplo, cara, na primeira década do século XX, o que estava rolando aqui no Brasil de arte de sucesso? Era o parnasianismo. O parnasianismo é uma arte empolada, perfeita, acadêmica. Tem um videozinho aí sobre o parnasianismo, confere aí, tá? É importante entender o parnasianismo para você pegar a Semana de Arte Moderna. Então tá, então 10 anos antes, vamos pegar lá 1911, se não me engano, aí de repente a edição corrige aí minha memória, mas o Oswald de Andrade fez uma viagem para a Europa, não, acho que em 1911 ele lançou uma revista literária chamada O Pirralho. O Pirralho é uma revista literária que é um pouco contra aquela sisudez da arte parnasiana. Até meio que dava uma zoadinha de leve com os parnasianos, tá? Então o Pirralho já é um sinal de que alguma coisa ali ia acontecer. Isso, cara, 11 anos antes da semana. Daí, 12, o Oswald de Andrade viaja para a Europa e ele entra em contato com o futurismo. O futurismo lá do Marinetti, que era uma estética que pregava as palavras em liberdade, le mot en liberté. E daí o que acontece? Ele traz essas ideias para o Brasil e começa a fazer poesia sem métrica, brother. Ele vai escrever o primeiro poema moderno do Brasil, acho que é 1912, o último passeio de um tuberculoso pela cidade, vírgula, de bonde. Esse era o título do poema, maluco. Numa época os parnasianos faziam soneto metrificadinho que chamava o vaso chinês. Você tá entendendo? Então, 12, o Oswald começa a divulgar, né, essas novas estéticas que vinham da Europa como o futurismo. Bom, em 1915, eu acho que é interessante citar que o modernismo se instaura em Portugal. A publicação de uma revista chamada Orfeu, né, com a participação do maravilhoso Fernando Pessoa, velho, e até com a participação de brasileiros, né, nessa revista literária que inaugura o modernismo em Portugal. Portanto, 7 anos antes do Brasil. O Brasil começa a acertar os ponteiros com a Europa, né, chegar mais pertinho, tá? Antigamente era 30 anos, agora 7, beleza? Aí, cara, 1917, velho, 17 é muito importante, cara. 1917, o Mário de Andrade lança seu primeiro livro, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, com ainda o nome de Mário Sobral. Velho, o Manuel Bandeira também lança seu primeiro livro, A Cinza das Horas, e ainda esses dois poetas ainda presos ao parnasianismo e simbolismo. Mas nesse ano, você tem a
exposição da Anita Malfatti. Essa exposição que não é a primeira exposição de arte moderna. O Lazar Segal, um poeta de origem russa, já tinha feito uma exposição em 1913 de arte expressionista aqui no Brasil, mas quando a Anita Malfatti faz 17 a sua exposição, vai dar uma treta, velho. O Monteiro Lobato vai nessa exposição e ele faz uma crítica mais virulenta, violentíssima, chamando a arte da Anita Malfatti e de todos os que eram simpatizantes da arte moderna, ou de paranoia, noiados, malucos, ou mistificação, idiotas, retardados, burros, loucos. Então, essa arte moderna ou é paranoia ou é mistificação. Em 1917, cara, e daí o que acontece? Os modernistas começam a se juntar a partir dessa data para defender a Anita Malfatti. Mário de Andrade escreve um artigo contra Monteiro a favor da Anita, Osso de Andrade também, num outro jornal, tá? Menotti del Picchia, e esses caras se juntam e começam a idealizar essa Semana de Arte Moderna. Isso é 17. Ela levará 5 anos para ser gestada, mas quando ela vai acontecer, velho? Quando ela acontece, vai ser uma explosão na arte brasileira do século XX e suas influências chegam até nós no dia de hoje. Tá, no próximo vídeo a gente continua falando da semana, velho, porque ela é muito importante. Faz as coisas de sempre aí. Curte, compartilha, dá like e segue a gente. Nós!